Tantas vezes eu vejo empresas lançando desafios, sejam eles internos ou externos, sem fazer um briefing claro do problema para as pessoas que estão participando e se dispondo ali em resolver aquele problema. Eu acho que isso acontece basicamente por dois motivos principais. O primeiro, às vezes, é um medo, uma vontade da empresa de não expor informações sigilosas, e eu acho que aqui, às vezes, não se trata nem tanto da empresa ter informações sigilosas, mas às vezes o medo dela se expor, expor informações da sua empresa ou do seu problema. E o outro, eu sinto que às vezes tem pessoas que têm uma sensação de fechar muito o escopo, né? Ser cirúrgico no escopo e achar que por fazer isso a inovação não vai vir. Se você for muito cirúrgico e muito preciso no seu problema, a inovação não vai vir, então você tem que deixar as pessoas um pouco mais livres para criar. E isso é um verdadeiro mito, né? Quando a gente está fazendo sprint, o que a gente faz? Primeiro dia, mapeamento do problema. Então você chama todos os pontos de vistas de profissionais e consumidor e pessoas que têm contato com aquele problema, para você ouvir os relatos, você puxar dados, pesquisas e você faz um mapa daquele problema para você conseguir ter uma visão ampla dele, mas de uma forma cirúrgica, entende? Então, assim, o meu problema é esse, cirúrgico, e essas são as perspectivas relacionadas a esse problema. Todas essas informações elas têm que ser dadas aos participantes. Vou dando um exemplo aqui, eu tive a oportunidade de participar uma vez de uma reunião com uma empresa, uma multinacional, com um time super sênior, pessoas de altíssimo nível estavam ali participando daquela reunião, e eles relataram pra gente que eles fizeram um processo de ideação e que eles trataram do problema de uma forma um pouco mais genérica e vieram soluções incríveis, só que nenhuma se encaixava de fato ao problema que eles estavam tratando, porque eles não exemplificaram exatamente qual era o problema. E durante essa reunião, eles sugeriram que a gente fizesse, meio que sem perceber, né? Eles sugeriram que a gente fizesse a mesma coisa com o problema em questão que a gente estava ali tratando naquela reunião. Então essa é uma questão que às vezes ela é muito sutil e ela pode passar despercebida, porque demora um tempo para as pessoas internalizarem esse conceito, né? Mudar essa forma de pensar e alinhar esse mindset. Então eu acho que o grande aprendizado aqui depois que você encontrou o seu problema, seja cirúrgico no briefing que você vai dar para as pessoas. Você está tratando de um equipamento, um sistema, um modelo de negócio, não interessa o que seja. É importante que os participantes eles tenham total conhecimento sobre todas as perspectivas do problema que você está querendo resolver. Então você tem que deixar muito claro para eles quais sistemas integram, quais são as partes envolvidas e qual que é a percepção delas em relação aquele problema. O que vocês já tentaram fazer, o que funcionou, o que não funcionou, quais são os KPIs que vocês usam para medir aquele problema, como é que ele funciona hoje, como ele é feito, quais são os gaps. Tudo isso tem que ser passado, todas essas informações de uma forma muito detalhada e clara e objetiva tem que ser passada para as pessoas que estão ali para te apoiar em resolver aquele problema, seja ele um público interno de dentro da sua empresa ou em processo de inovação aberta quando você chama pessoas de fora da sua empresa para te ajudar. Então todas as pecinhas desse quebra-cabeça, elas têm que estar ali disponíveis para que as pessoas consigam chegar numa solução que seja viável, numa boa solução para você resolver o problema. Porque não adianta a gente identificar o problema correto, que isso já é difícil de fazer, você identificar qual é o problema que você tem que resolver, mas você tentar resolver ele de forma errada. Isso vai gerar desperdício de dinheiro, tempo e, sem dúvida, uma frustração das pessoas que estão ali participando daquele processo.